por isso que hoje nós estamos aqui, vamos bater um papo com o Kennedy Torres, um cara fantástico, psicólogo, que entende muito, né, de relações humanas, mas por trás do profissional Kennedy tem uma história, e uma história de empreendedorismo. E essa história que a gente vai explorar hoje, que a gente vai conversar hoje, para quê? Para que, de alguma forma, ela possa servir de combustível para você aí que tem medo de empreender, que você não sabe se deve arriscar ou não. Então, eu queria dar aqui, primeiramente, um bom dia ao Dr. Kennedy. Tudo bom, meu irmão? Bom dia, Iranildo. Tudo bem sim, meu irmão. É uma grande satisfação, é um grande prazer poder estar aqui contigo agora e com toda a audiência, né, retribuindo esse convite, e é sempre uma satisfação poder ter essas oportunidades para a gente poder bater um papo, poder dar uma contribuição, poder transformar vidas. Beleza. Então, vamos logo direto ao assunto. O tema da live, cara, a pergunta é assim, ó, como o mestrado, né, que você fez impulsionou sua carreira empreendedora? Porque, assim, porque eu pensei, né, em fazer esse questionamento, fazer essa provocação. Um dos grandes motivos que levam pessoas a procrastinar, né, no empreendedorismo é o medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Aquela trava de querer arriscar, de sair da sua zona de conforto, de repente, né, reinventar, né, tudo. E você, né, saiu de Cascavel, nasceu numa família simples, humilde, encarou, né, todos os desafios da vida e conseguiu algo que para muitos, ainda hoje, pode ser algo, né, impensável, impossível. Mas você mostrou que não existe impossível para quando a gente quer, né, atingir a meta e seus objetivos. Então, eu queria que você compartilhasse aí sua história com a gente. Para chegar no ponto dessa resposta, aí realmente precisa contar uma história, viu? E aí, para contar essa história, né, a gente tem que partir de um princípio que é: quem sou eu? Então, eu sou um menino do interior do Ceará, né, nascido na cidade de Cascavel, que acidentalmente aconteceu, porque meus pais acabaram se encontrando em uma determinada situação, tiveram uma relação, e dessa relação ocorreu uma gravidez. Esse relacionamento ele não se sustentou, como o de muitas pessoas que eu conheço, e automaticamente cada um foi para o seu lado. E aí esse menino teve que ficar em algum canto, alguém teve que acolher. E aí, geralmente, como é muito comum, esse menino ele foi criado, né, foi acolhido pela avó materna, no meu caso. E aí, dentro daquele contexto ali, era um contexto realmente década de 70, muitas dificuldades, muitas transições, cidade pequena, tudo muito difícil. E aí as pessoas tinham que se virar. E aí minha avó, Dona Guilmar, era analfabeta, né? Só sabia escrever o nome dela porque ela precisava assinar o cheque na época para pagar as contas. E o meu avô, né, tinha estudado até a quinta série, o Deusdete Pereira, né, uma grande referência na minha vida. Eles juntaram os dois e resolveram montar um primeiro negócio. Montaram uma pensãozinha no centro de Cascavel, e aí foram se virando ali com aquela pensão, né, e tudo estava, de certa forma, estável. E eu, aquele menino velho ali, foi criado exatamente onde? No meio daquele contexto, daquele comércio, brincando embaixo das mesas, embaixo dos pés dos clientes que chegavam, e aquilo foi, de certa forma, já estruturando uma primeira referência. E a primeira referência, o que é? Como é que o alicerce da casa foi construído, foi elaborado, foi bem pensado, né, para que, a partir daí, as coisas pudessem acontecer. E aí a vida seguiu, né, esse menino foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e é interessante que não tinha como dar certo, Irã. Tudo, é como se tudo conspirasse para que aquele menino ele tivesse que simplesmente ser reduzido, né, àquela realidade, àquela situação, né, aquelas dificuldades,
né, aquele abandono. E talvez esse seja o primeiro ponto a se pensar, né, nessa construção de alguém para se chegar em algum lugar, para se atingir algum objetivo. E o primeiro ponto é exatamente o quê? As perdas. O que a gente precisa perder para poder ter que conquistar alguma coisa? E aí a primeira perda foi exatamente essa, a primeira grande referência da minha vida, que era o meu avô. Eu, com 9 anos de idade, né, tive que lidar com a perda dele, e ele era o sustentáculo de tudo, né? Então, quem fazia toda a correria, quem trabalhava internamente e externamente para poder gerar renda, para poder fazer as coisas acontecerem, enquanto a minha avó, né, com o aprendizadozinho que ela teve de cozinha, de alimentação com a mãe dela, ela transformou isso em negócio, transformou isso em renda, né, que foi o que acabou conciliando os dois. Um cuidava da alimentação, da produção, e o outro cuidava da gestão. E aí esse foi o primeiro aprendizado na minha vida em relação ao empreendedorismo. Só que era muito pequeno, né? E aí, para piorar as coisas, aos 9 anos, acabou acontecendo o quê? O falecimento do meu avô, da minha grande referência. Até porque já não tinha pai, já não tinha mãe. As figuras de referência eram aquelas duas. E aí teve essa perda, e aí foi um baque muito grande. Né? Um baque muito grande por quê? Porque, além da perda do meu pai, da minha referência, também foi a perda de toda aquela estrutura que estava em torno dele. Que a minha avó não tinha como dar conta daquilo sozinha. E aí, para piorar, o dono do ponto na época pediu o ponto. Falou, olha, como não tem mais o seu avô aqui, que era quem negociava comigo, então eu que preciso do ponto. E aí teve que desfazer todo aquele negócio e acabou migrando para a casa onde a gente morava. E aí essa pensãozinha foi transferida para onde hoje é o shopping de Cascavel, uma casinha que tinha ali onde a gente morava, onde eu fui criado. E aí, nessa situação, né, ficou aí essa grande perda, essa grande dor, que todo mundo já passou na vida, de perder alguém que amava muito, que era sua referência, e de repente se encontrar em um momento de não saber o que fazer, principalmente pensando num menino de 9 anos de idade. Aí eu tive que aprender a fazer din-din em casa, né, para poder fazer os din-din, sair para vender, para ajudar a minha avó, para ajudar a minha mãe em casa. Porque a renda já tinha caído e a situação estava muito delicada. Então, de manhã estava na escola, saía da escola, ia para casa, chegando em casa, já não podia mais assistir desenho animado, porque não dava mais tempo, porque agora tinha uma outra responsabilidade. E aí isso acabou fazendo com que tivesse que amadurecer muito cedo, engrossar o couro muito cedo, né? E aí eu acho que esse primeiro momento dessa história, né, para que a gente chegue onde você sinalizou, é o seguinte: sem alicerce bem feito, a casa cai. Acho que esse é o primeiro ponto a se refletir. E aí, na sequência, né, o que acabou acontecendo? Meu pai morava em São Paulo e ele ficou sabendo da situação. E ele acabou entrando em contato comigo, entrando em contato com a gente na época. E ele fez uma proposta, falou, olha, diante dessa situação, eu quero que você venha morar comigo. E aí foi aquela primeira situação, porque ia gerar duas outras perdas. A perda da origem, da referência, do lugar que eu estava acostumado, que eu conhecia, que todo mundo me conhecia, mesmo pequeno. A perda da minha avó, porque eu ia ter que me distanciar dela, e ela era uma referência afetiva, ela era uma referência de amor, de carinho, de ternura, de cuidado muito grande, mesmo diante de todas as dificuldades dela. E a perda de ter que ir para uma outra família, para um outro lugar, lidar com uma outra realidade que eu não sabia nem o que era. A dimensão de São Paulo naquele momento. E aí essa transição, ela fez com que eu acabasse aceitando. Minha avó ficou muito triste, isso também foi muito ruim para mim nessa despedida. Mas, independente da idade, independente do momento da vida, a gente tem que fazer escolhas. E mesmo sem ter condição de fazer escolhas, no momento eu tive que fazer isso. Diga. Qual a sua idade, né, nesse momento aí crucial, essa Quando eu tive decisão? que fazer essa transição foi
uma virada de... E olha só, 12 anos de idade hoje, né, eu, Kennedy, né, na minha formação, na referência, é a idade que eu considero mais crítica, né, pelo menos assim, essa transição desse período dos 12 anos é a idade mais crítica, porque é um turbilhão na cabeça da pessoa, uma confusão muito grande, confusão emocional, confusão social nas relações, nas identificações, confusão em termos de crises interna, de conflito com os adultos, confusão cognitiva, porque é um processo de aprendizado, é muita mudança, muita coisa na cabeça. O corpo mudando, então é muita coisa. E aí, para chegar no ponto, né, que você me sinalizou, tive que ir para São Paulo. Aí, chegando lá em São Paulo, eu fui morar numa família que não era minha. E automaticamente eu era um corpo estranho novamente dentro daquele espaço. E aí a resistência também à minha chegada foi muito grande. Meu pai teve, nesse sentido, ele foi muito homem, né, de ter que assumir aquela responsabilidade e bater o pé. Falei, não, ele é meu filho e agora eu vou cumprir minha responsabilidade com ele. E de fato ele fez muito bem isso. E aí ele tinha um lava-jato lá em São Paulo, lava rápido, dentro do Parque Ibirapuera. E lá embaixo da Marquise, lá que também aconteceu por Deus, assim, por um desvio de caminho muito importante. E aí eu fui lá trabalhar com meu pai nesse lava-jato, aos 12 anos de idade. E aí trabalhando lá, lavando o carro, acordando todos os dias às 5 horas da manhã, saindo do extremo da Zona Leste, lá em Guaianazes, São Paulo, e cruzando a cidade até o Ibirapuera, todos os dias, 5 horas da manhã, a gente acordava para fazer essa odisseia aí. E cada dia era uma loucura, era uma aventura diferente. Só que aí o que aconteceu, né? Isso também acabou gerando uma grande oportunidade. Porque o fato de estar ali, o fato do meu pai ser uma pessoa muito, muito amigável, ele acabava sendo muito bom nas relações. E aí construiu muitas amizades, e essas amizades acabaram rendendo a oportunidade de quê? De eu ir conseguir o meu primeiro emprego formal, que foi na Companhia de Processamento de Dados do município de São Paulo. E aí também é uma outra realidade, um outro mundo, porque de repente eu estava do lado de fora lavando o carro das pessoas que trabalhavam naquela empresa e eu ia passar a trabalhar do lado de dentro juntamente com elas. E isso também gerou muitos conflitos, muitos preconceitos, muita discriminação, principalmente por ser nordestino. E tudo isso, naquele momento, foi muito forte, pesou muito. Mas não podia parar. E aí também a gente precisa entender o lado bom. Dentro dessa empresa, eu conheci pessoas que mudaram a minha vida. E mudaram a minha vida por quê? Porque foram referência, mais uma vez. Referência de conhecimento, referência de estímulo. E me instigaram muito a fazer o quê? E aí, cara, o que você quer da tua vida? Você vai ficar só nisso aqui? Vai ser só office boy? Vai ser só mensageiro? Ou você quer avançar um pouco mais? E aí, nessa estimulação, acabou acontecendo o quê? De eu começar a pensar em fazer uma faculdade. Eu tinha, na época que eu entrei lá, eu tinha 14 anos. Ainda não tinha nenhuma referência do que eu gostaria de fazer. E aí a instigação daqueles dois senhores lá, do seu Bira, né, e do Pedrão, que foram grandes referências naquele momento ali, me estimularam muito a pensar em fazer uma faculdade. E aí acabei, né, sendo absolvido depois pela psicologia. E a Prodan, nesse sentido, ela foi muito importante. Por quê? Porque eu tive uma outra perda aí. Eu estava terminando o ensino médio, e aí nessa ilusão de querer estudar na USP, na Universidade de São Paulo. Só que a base que eu tive do ensino médio era muito fraca. Então eu não tinha como, naquele momento, com a complexidade que era prestar o vestibular da FUVEST, né, entrar na USP naquele momento. E isso, de certa forma, também foi uma grande frustração. Aí eu fiquei um ano sem estudar, no ano seguinte fui para procurar outras faculdades, acabei fazendo alguns vestibulares, passei, e não deu certo fazer a inscrição na faculdade, que eu tinha passado primeiro, para fazer o curso de Direito. Eu perdi o prazo,
E aí tinha uma outra faculdade, falei, eu vou fazer o seguinte, essa outra faculdade eu vou fazer o vestibular para psicologia. E aí acabei passando, né, numa excelente colocação na época. E aí fui fazer esse curso aí. E aí, só para sinalizar, né, que esse segundo momento da minha vida, eu traduziria ele na palavra solidão. Porque muitas vezes a gente está cercado de pessoas e a gente se sente sozinho. E a gente precisa estar sozinho. Porque é aquele momento de você se encontrar com você mesmo. De você fazer uma imersão, até para você tentar se reconhecer, para você tentar se descobrir. E isso não é fácil, Iranildo. Isso, assim, é uma imersão, é uma introspecção que não é fácil para ninguém, principalmente quando você não tem nenhuma base que possa pegar na tua mão e te ajudar a atravessar a rua. Você vai ter que fazer isso sozinho. E aí eu acho que esse segundo ponto aí da minha vida, né, foi o início dessa minha transição, dessa minha participação, construção dentro do mundo que é São Paulo e da faculdade que eu comecei ali, é o seguinte: a gente precisa aprender a decifrar os sinais que estão ao nosso redor. E eu tive que aprender a fazer isso na tentativa e erro. E muitas já tem uma facilidade muito maior, por quê? Porque tem quem mostre o caminho e tem quem conduza. Pode falar. Assim, essa trajetória, né? Você iniciou aí, contando, né, desde o seu nascimento até esse ponto exatamente que a gente está, ele foi marcado por muitas questões de cunho, né, muito psicológico mesmo, porque eram sentimentos, eram decisões, eram ganhos, eram perdas, né, e talvez ali, seus 12 anos para trás, quando de repente você teve a notícia de ir para São Paulo, você falou, né, 12 anos num estado crítico, talvez você não tivesse nem a noção, assim, real mesmo do que seria aquela ruptura, né, sair do contexto ali que você estava e mudar tudo, ir para São Paulo, chegou lá, conviver com outras pessoas, né, que, de certa forma, também seus parentes, mas, de repente, uma família que você nunca viu, e chegou assim, e eu estou falando isso porque, assim, no empreendedorismo, né, a gente tem que, a todo tempo, também estar preparado para se adaptar. Né? Porque se você não estiver preparado para se adaptar, o que acontece? Você está fadado à extinção. Né? O tempo vai mudando, as coisas vão mudando, às vezes o camarada tem um negócio, tem uma empresa, e ele fica preso eu sempre fiz assim, era assim, ao passado, não consegue ver a mudança acontecendo ao seu lado. E você passou por tantas mudanças, mas mesmo você relatando assim, parece que as mudanças iam acontecendo e você ia se adaptando. E no contexto que você fala, assim, não tinha o que fazer, não tinha outra decisão a fazer, né? Ou era aquilo, não aquilo, né? Ou a sedução do crime, que ela também perpassou durante toda aquela já fase. existia, né? Com certeza, da violência. Então, a decisão, né, de querer ser alguém, as referências que muitas, por exemplo, você citou o nome aqui de várias pessoas, né, apesar da forma como você vê o mundo, dizer assim, para muitas pessoas se lamentam, né? Eu não tive isso, eu não tive aquilo. Você não teve, mas você conseguiu substituir aquelas pessoas com outras referências para fazer sua base, para fazer aquele alicerce que você disse que falou aqui que é tão importante. Ou seja, você nunca usou a desculpa, né, como motivo para nada. E é outro problema que a gente vê muito, né, nas pessoas, passar a vida toda se desculpando e culpando as outras pessoas.
Era só essa parte até esse momento que eu queria reforçar, porque tem muito a ver, né, com um camarada aí que quer empreender, ele ou culpa alguém, ou não tem coragem de tomar uma decisão, né, de ter uma sua vida nas suas mãos, e a questão das referências, que também você não precisa ficar se lamentando. Né? Olha ao seu redor, às vezes pode ser alguém que esteja próximo de você. Então pode continuar aí, doutor. Então, eu acho muito importante essa tua colocação, né? Porque de fato ela trazendo para dentro do contexto uma primeira base de empreendedorismo na minha vida foi exatamente o menino brincando embaixo da mesa e assistindo todo aquele filme do avô e a avó trabalhando, construindo um negócio, construindo um patrimônio para sobreviver. O segundo momento, né, dentro também dessa perspectiva, foi ir morar com meu pai, que também acidentalmente teve que se virar e ir lavar carro para poder conseguir sobreviver depois das dificuldades, das crises que teve na época lá da vida dele em São Paulo. E também aprender que através de uma profissão, através de um trabalho, através de uma ação empreendedora, uma iniciativa como essa, mesmo que seja sendo impulsionado pela onda do mar, né, sendo jogado ali às margens para ter que sobreviver, isso nos remete a pensar o seguinte: como é que a gente percebe a resiliência? Como é que a gente desenvolve a resiliência? Porque a empatia ela nos dá o poder de aprender pelo espelho do outro. E aprender pelo espelho do outro nos dá a possibilidade de quê? De se desenvolver e desenvolver a resiliência para conseguir se adaptar com muito mais facilidade ou com muito mais energia, com muito mais força, às dificuldades que vão aparecendo. E aí vamos para a terceira fase dessa história, para a gente falar da resposta à sua pergunta aí. E aí a terceira fase foi o seguinte, né? Relacionamento, família, filho. E aí já tinha toda essa bagagem para trás para poder olhar para frente agora. Falou, olha, agora eu continuo sendo filho, mas eu também sou pai. O que fazer? E aí as responsabilidades aumentam. E na medida que as responsabilidades aumentam, você também tem que ver como é que você rearticula o contexto que você está vivendo. Então eu estava num momento da minha vida, né, que era o seguinte: terminando a faculdade, 2020. Aliás, 2000, ano 2000. Terminando a faculdade, com a esposa grávida, prestes a perder o emprego por conta de transição política, com problemas familiares na casa do meu pai, tendo que arcar com várias outras responsabilidades. Então tinha que manter toda uma rotina e tinha que cumprir com as responsabilidades diante dessa rotina. E aí, como é que faz? Como é que se vira? E tudo isso também acabou sendo como aprendizado. Lógico que falar do lugar que eu estou agora é muito fácil, por mais que seja emocionante. É fácil por quê? Porque eu estou olhando para a história, eu estou olhando para o passado. E, lógico, com a experiência acumulada até aqui. Mas voltar para o lugar daquele jovem de 20 e poucos, 23 anos, eu acho, na época, que tinha que arcar com todas essas responsabilidades, ia ser pai e não estava preparado para isso, foi um outro grande baque, né? Uma outra grande pressão. Mas tinha que se virar. E aí o que aconteceu? Acabou a faculdade, a Ana Beatriz nasceu, fiquei desempregado, a Kátia, minha esposa, na época, ela estava trabalhando, e aí ela teve que arcar com a situação naquele momento da vida. E eu tinha algumas opções. E aí eu fui, às vezes assim, a ilusão do momento, às vezes a pressão, a desorganização que a gente vive, né, acaba fazendo com que a gente faça escolhas erradas.
E aí a importância, né, falando disso, de sempre ponderar em relação à escolha que se vai fazer. Eu preciso parar, eu preciso olhar, eu preciso me distanciar em alguns momentos, eu preciso tampar o ouvido em alguns momentos para não ouvir tantos ruídos que acabam fazendo pipocar ainda mais a loucura nossa do dia a dia. E aí, naquele momento, Irã, eu tinha a oportunidade de fazer o que? Olha, fiquei desempregado depois de quase 8 anos trabalhando na empresa, depois de várias progressões lá dentro, e aí tinha uma renda a receber, uma indenização a receber a partir disso. Eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter pego aquela indenização e ter feito um reinvestimento para poder potencializar o fato de eu ter acabado de concluir a faculdade, a graduação, e automaticamente já enveredar por outros lados. Mas eu não fiz. Eu acabei na empolgação, no cansaço, na loucura, sei lá, acabei fazendo, não sabendo administrar aquele bom dinheiro daquele momento para fazer algum tipo de investimento que poderia garantir minimamente ali o equilíbrio em casa e o retorno ao mercado. Eu não fiz isso. Só que aí isso me custou caro, porque isso me custou 10 anos da vida, no seguinte sentido, 10 anos perambulando de canto em canto, né? E aí foi um período que eu resolvi fazer o seguinte, quer saber? Vou voltar para casa. Vou voltar para o meu sertão, né? Vou voltar para o Ceará. E aí nesse retorno também foi muito difícil. Por quê? Porque a imagem que eu tinha na minha cabeça era a imagem daquele menino com vivendo naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquela comunidade naquele tempo. E quando eu voltei foi tudo muito diferente. Então praticamente não conhecia mais ninguém, praticamente as relações já não existiam mais. E aí outra coisa, tive que reconstruir tudo isso. E aí não aguentamos o tranco, né? Eu ainda consegui ficar 3 anos, voltei de volta para São Paulo, e nesse retorno para São Paulo, de novo em 2003, eu tive que buscar, né, me atualizar, buscar novas formações. E aí apareceu na época uma especialização em psicologia política, políticas públicas e movimentos sociais pela Universidade de São Paulo, no polo da Zona Leste. Eu fiz a inscrição lá e aí consegui, né, ingressar naquela especialização. E aí foi onde eu retomei o contato com a academia, retomei o contato com os professores, retomei o contato com várias outras referências maravilhosas que apareceram, que passaram pela minha vida ali, que novamente voltaram a fazer o quê? Abrir um leque de possibilidades. E aí fazer só um parênteses aqui. Se a gente não se permite buscar novos espaços, conhecer novas pessoas, se relacionar, estar aberto ao novo, estar aberto a ouvir, estar aberto às tradições, aos conhecimentos antigos, a gente não tem como ir muito longe, porque você vai ficar sempre refém de algumas coisas. E aí dentro da USP, eu tomei contatos e reacendeu a ideia de fazer o quê? Opa! Psicólogo, especialista em psicologia política. Agora, vamos ver aí como é que está funcionando a possibilidade do mestrado. E foi frustrante, viu? Essa transição do mestrado foi frustrante. Porque às vezes a pessoa acha o seguinte, ele já está lá dentro, a pessoa já está dentro da faculdade, já conhece todo mundo, fica mais fácil. Não funciona dessa maneira para todo mundo. Principalmente para uma pessoa que não faz parte daquele mundo como eu. E aí eu lembro que eu fiz a inscrição, preparei o projeto de pesquisa, né, o projeto de mestrado, preparei o projeto, foi aprovado o projeto, aí fui para a prova de inglês, né, tive que ralar na época, né, para conseguir passar nessa prova de inglês, tive que fazer vários cursos com a finalidade de passar nessa próxima etapa. E aí, assim, a última etapa do processo de ingresso na USP para fazer o mestrado naquele momento era a sabatina, né? Era uma entrevista. E a minha entrevista ia ser 10 horas da manhã, já tinha sido 4 etapas concluídas. A minha entrevista ia ser 10 horas da manhã. E eu cheguei, já tinha algumas pessoas aguardando também o horário delas, né? Eu cheguei, tinha 2 meninas lá, bem jovens também na época, só que já eram estudantes
da graduação da USP, né? Já tinha feito toda a carreira acadêmica lá. E aí a primeira entrou, não demorou 3 minutos. A minha saiu toda saltitante, toda, né, sorridente. Ah, que legal, então, foi muito legal, é fácil, blá, blá, blá. A professora estava lá, fulano estava lá, eu conheço, blá, blá, blá. Saiu, legal. Aí eu lá, falei, eu fiquei mais tranquilo, né? Falei, pô, se a menina acabou de entrar aí, teve esse desenlace, então vai ser sossegado. Deixa eu me... Contei minha ansiedade aqui. Aí entrou a próxima. Aí a próxima também, mais 3, 4 minutos, saiu toda saltitante e falou, chegou a minha vez. Aí chegou a minha vez lá, tinha 5 doutores lá dentro da banca e mais 2 assistindo. E aí começou a pancada. Você vem de onde? Quem é você? Qual é a tua história acadêmica? O que você tem? Qual é o vínculo que você tem com a faculdade? E foi pancada. Pá, 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 pá. Aí eu já estava todo... Isso já tinha passado mais de 15 minutos lá, só de sabatina, só de pancada, para saber por que... Acho que a pergunta que ficou mais emblemática para mim. Por que você merece estar aqui dentro? Aí, nessa hora, faltou palavras, né? Mas eu lembrei da trajetória, toda a trajetória que eu contei. Eu mereço estar aqui por um detalhe muito simples. Porque eu tenho competência, porque eu tenho uma história, porque eu estou decidido, e porque eu vou fazer esse mestrado na Universidade de São Paulo para transformar a vida de outras pessoas também. E aí foi como eu cheguei nesse mestrado e como ele veio de uma forma também muito dura, mas eu acho que muito saudável. Porque aquela realidade não era a minha. E para entrar dentro daquela realidade, eu precisava, de fato, né, passar na prova de fogo. E aí, assim, a gente, na vida, no empreendedorismo, a gente precisa de desafio. Precisa ser desafiado, precisa se desafiar a todo momento para não se acomodar. E aí, essa terceira fase da minha vida me levou ao terceiro ponto, que é quando você descobre a sua missão, aí você pode ter certeza que você está no seu caminho certo. E aí o grande aprendizado daí foi, eu preciso sempre ter foco e disciplina. Quanto mais eu me conheço, mais eu preciso me conhecer, porque isso vai permitir que eu também conheça outras pessoas e que eu possa fazer por elas, ou entregar, ou devolver para o universo aquilo que o universo me deu de melhor. E aí, essa é a grande pegada que eu tenho feito. E aí, respondendo agora a tua pergunta, depois de contar um pouquinho da minha história. O mestrado, ele me abriu novas portas. Né? O mestrado, ele me deu novos conhecimentos. O mestrado, ele me lapidou cientificamente, ele me lapidou tecnicamente. De certa forma, ele também me lapidou humanamente, porque ele propiciou que eu desenvolvesse muito mais a minha sensibilidade humana. Não basta ser psicólogo. Basta você, aliás, precisa você passar por determinadas provas de fogo, de lapidação, para que você esteja no ponto certo de fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas que você ama e na vida das outras pessoas que passam pela tua vida também. Acho que esse foi o grande diferencial. E aí, trazendo para o campo do empreendedorismo, foi graças a isso que, durante muito tempo, depois do mestrado, eu trabalhei em várias outras empresas, várias outras escolas, em universidades, dei aula e tudo mais, né, empreendi em algumas outras situações, e isso foi instigando a necessidade, depois de passar pela vida de muitas pessoas, de ver o sofrimento de muitos pais, de muitas mães com seus filhos, hoje, né, com muitas crianças com autismo, com muitas crianças com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com crianças com TOD, transtorno opositor desafiador,
ansiedade, depressão, indo trabalhar no campo de prevenção ao suicídio. Tudo isso começou a me despertar pelo seguinte: acumulei muito conhecimento, muitas experiências, e agora? Agora eu preciso usar esse conhecimento e essa experiência para transformar a vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. E aí foi nessa pegada, depois de procrastinar durante vários anos, novamente numa situação de dificuldade, de desemprego da esposa, de queda da renda em casa, de outras situações. Uma frase que eu gosto de usar muito é a seguinte: quando a água bate na bunda, o sapo pula. E aí eu tive que pular de novo nesse momento aí. E pular como? Criando o multiverso. E o que é o multiverso? É um espaço de acolhimento interdisciplinar, onde nós acolhemos, nós atendemos crianças e adolescentes, damos todo o suporte para a família em termos de orientação, para ela conseguir entender como é que funciona a cabeça do filho dela, para ela saber como estabelecer o equilíbrio nessa relação, como cuidar melhor da saúde mental do pai, da saúde mental da mãe, para evitar o quê? Violência doméstica, para evitar conflitos internos que afetam diretamente a cabeça da criança, para cuidar melhor desse menino, dessa menina, principalmente quando vai chegando na adolescência, ali, na fase de transição, dos conflitos da sexualidade, dos conflitos sociais, dos conflitos psicológicos. E aí, com toda a formação que eu fui buscar, com todo o conhecimento que eu fui buscar, eu enveredei por esse caminho. Criar um método, criar um espaço, criar uma referência metodológica, uma fundamentação teórica, diante de todo esse conhecimento, que pudesse ajudar essa pessoa que precisa de saúde mental, que precisa de equilíbrio, que precisa de qualidade de vida, através do quê? Através de ações muito específicas, muito pontuais, dentro do nosso conhecimento. Tanto é que o negócio deu tanto certo, Irã, que muitas pessoas têm procurado, inclusive em off, para poder cogitar a possibilidade de que, olha, não tem como a gente expandir o multiverso para outros campos, para outros espaços? E aí a resposta é: tem sim, através de parcerias, e a gente cumprindo as estratégias necessárias da metodologia que está funcionando, a gente replica isso, a gente monitora, a gente dá toda assistência, dá todo suporte, e vamos transformar a vida das pessoas e garantir uma melhor qualidade de vida e saúde mental para todo mundo. Essa é a ideia. Show, mano. E aqui eu vou registrar algo, né, muito importante, que eu sou testemunho, né, de partes, né, dessa história que você acabou de contar. E uma delas é justamente, talvez, a culminância, né, desse motivo aqui da live, do bate-papo, que foi o seu mestrado. Né? Eu tive o prazer de estar lá acompanhando você naquele Foi dia. uma grande satisfação tê-lo lá comigo. Aquele dia crucial. E, Kennedy, te fazer uma pergunta. Tu olhando, né, hoje para trás, assim, olhando para trás, de tudo isso que você conseguiu superar, de toda essa carga, né, de emoções, de desafios que você passou, você acredita que alguma coisa ainda é possível ser alcançada? Né? Porque para muitas pessoas, né, o simples fato de conseguir chegar numa universidade pública já é algo complicado. E chegar num mestrado, numa terra distante, que a gente sabe que existe sim a questão do preconceito, né, com quem vem lá do Nordeste, com quem não estudou ali nos bancos daquelas faculdades, e de repente parece que estão lá, alguém está tomando a vaga deles, né? E você consegue ver, né, que algo ainda é impossível para você, e só você falar sobre isso, né, relacionasse isso à sua conquista, e essa questão. Existe o impossível quando a gente quer atingir algo, quando a gente quer realizar algo? Se você canaliza toda a tua energia num ponto,
a tendência o que, que é? É que aquele ponto ele seja atingido. Então você vai sempre expandir, porque toda vez que você faz isso, você consegue, de forma mais objetiva, de forma mais efetiva, atingir o objetivo. Só que tem uma grande questão, Irã, por trás disso. O que é o impossível? O impossível é quando você não tem uma missão para a tua vida. Quando você não tem um propósito para a tua vida. Se você não tiver propósito para a tua vida, tanto faz. É como conta lá no texto do William Shakespeare, também em alguns livros, né? Quando você não sabe para onde você quer ir, tanto faz, qualquer lugar serve. E se qualquer lugar serve, então, de que adianta estar aqui? De que adianta, entendeu? Só ficar no oba-oba ali para agradar os outros, para se machucar, para se ofender, ou de fato para você poder potencializar tudo aquilo que Deus te deu, todo aquele potencial que o universo a todo momento te retribui, te devolve, para você poder fazer a engrenagem maior funcionar. E aí nós somos peças, e essas peças precisam funcionar muito bem. E aí, gostaria de fechar esse ciclo dessa trajetória aí com a frase, né? Que aliás está até aqui também, né? Está aqui na camiseta que eu estou utilizando aqui, que a frase é o seguinte: viver é melhor que sonhar, mas pois só vivendo é possível realizar o sonho. Eu acho que essa frase, ela representa muito e ela responde muito bem a pergunta que você me fez agora do impossível. Só se realiza sonho, só se realiza o impossível vivendo. E complementando aí, né? Agora. Vivendo agora, né? Porque a transformação ela acontece agora, hoje. A tomada de decisão ela é muito importante. Esses dias, né, uma pessoa, foi duas situações. Duas brincadeiras, né? A primeira pessoa, a vida de contador é muito bom, acorda 7 horas, 8 horas da manhã, e no trabalho todo dia, é só moleza. Aí eu olhando para a minha vida, que eu nunca acordei tarde, né? Desde criança que eu acordo de madrugada para trabalhar e tudo. Aí ele disse, rapaz, eu vou fazer todo dia live de madrugada agora, de manhã, acordar cedo e fazer live. Depois esse camarada veio, ele vai dizer, rapaz, esse cara pode estar acordando cedo, pensar que todo dia ele acordava tarde. Aí a outra, na outra situação, eu gosto muito de correr, né? Aí depois da pandemia foi muito difícil voltar, né, às atividades físicas novamente. Aí eu faço parte de um grupo aqui também de estudos, né? Aí o nosso mentor lá, ele com um desafio, estou pensando aqui em correr todo dia 5 quilômetros. Aí eu gostava tanto de correr, eu acho que eu vou voltar, eu vou entrar nesse desafio aí. Aí hoje eu estou na 12ª live, todo dia, consecutivo, e estou no 8º dia, que todo dia eu corro 5 quilômetros. Ou seja, foram decisões do agora, naquele momento eu tomei aquela decisão, né? E quase que inconsciente, só pensando ali, e acontece. Ou seja, tudo na vida é uma decisão, a gente que decide quando, se você está passando por alguma dificuldade, está num relacionamento, no trabalho, onde seja, é uma decisão, você está ali porque você decidiu estar. No momento que você quiser, né, evoluir, sair daquela coisa que está te causando, né, dano psicológico, mental, familiar, financeiro, é uma decisão. É uma tomada de decisão. É viver o agora. Sair daquela prisão do passado ou do futuro e viver o agora. Permite uma parte da tua fala.
É tanto isso aí, porque assim, lá atrás, a gente conversando, a gente ensaiou a possibilidade de fazer, né, uns treinos aí de teatro para poder melhorar a performance. Você lembra disso? Pois é. Vou aproveitar exatamente esse Lembro momento, sim. porque aquela semente, de certa forma, ela me condicionou também a buscar, né, esse aperfeiçoamento. E eu, particularmente, sou uma pessoa tímida, tá certo? Pode não parecer, mas eu sou tímido. Só que aí eu fui, né, no começo do ano, eu fui me inscrever para participar do teatro, né, para estudar um pouco mais, entender um pouco mais, melhorar a performance. E aí eu aproveito hoje, excepcionalmente hoje, né, essa aqui é a peça de conclusão de curso de teatro que eu fiz lá pela Escola de Artes Marcelino Câmara, lá em Fortaleza. A gente hoje vai fazer a apresentação da peça Sonhos de uma Noite de Verão, lá no Teatro José de Alencar, às 18h30. Fica feito aí o convite. E aí gostaria muito se você pudesse, né, estar lá. Foi muito corrido, não deu para divulgar tanto, não deu para direcionar tanto para os amigos, para as pessoas mais próximas, por conta que esses últimos dias realmente foi muito, muito puxado para mim. Mas aí fica o convite, né, para você que está nos assistindo agora. Hoje, domingão, Teatro José de Alencar, 18h30, estaremos lá com a peça fantástica, de um elenco maravilhoso, de pessoas incríveis, Sonhos de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Uma adaptação aí muito interessante, por sinal. Nosso irmão Vlad aí não tá botando muita fé em tudo, não, viu? Eu lavava. Cara, essa questão, né, do falar em público. Esses dias eu passei por uma experiência tão, assim, tão forte que a gente faz muito, acaba fazendo muitas reuniões, né? A gente dá aula já na faculdade ou na escola, e, mas a gente sabe que se comunicar é uma arte, né? É uma arte. Tem pessoas que têm essa habilidade natas, mas tem outras pessoas que adquirem a habilidade através do estudo, do treinamento, da dedicação, né? Ou seja, ela não é algo que a pessoa já nasce com ela ou sem ela. Eu acho que é uma habilidade que pode ser treinada. E eu faço uma mentoria, né, lá em São Paulo. Eu vou a cada 2 meses, a gente vai para lá. E, e tinha uma oportunidade, né, de palestrar, né, lá nessa mentoria. Aí eu fiquei assim pensando, cara, você é um lugar distante, né? Várias pessoas, assim, empresários, que têm escritórios, coisas bem maiores que o seu. Aí eu disse, cara, isso é uma grande oportunidade de eu romper esse meu medo, de eu quebrar essa barreira de me desafiar. Aí me inscrevi, né, para fazer a palestra lá, preparei meu conteúdo e estudei bastante mesmo, né, o conteúdo. No início lá foi um pouco complicado, mas do meio por fim, né, como é um conteúdo que eu dominava muito, e eu comecei a lembrar, né, justamente dessas minhas dificuldades lá do passado, deu uma sensação assim de alegria, um êxtase tão maravilhoso de, poxa, quebrar assim correntes, você poder compartilhar o seu conhecimento de forma clara, objetiva, e as pessoas que estão ali te dar um feedback 100% positivo, foi algo fascinante, muito gostoso de se fazer. Assim, uma das coisas que esse ano eu estou fazendo, cara, é quebrando, né, todas as procrastinações que eu já tive em algum momento. Né? Ou seja, o que é que eu tinha medo de fazer? Eu vou lá e estou fazendo. O que é que eu não fiz porque eu estava procrastinando? Eu vou lá
e estou me desafiando, fazendo isso. E eu fico feliz, cara, que você continuou com o nosso projeto lá e me bote na outra turma aí, desse negócio aí, Eu entendi. certo? Tem uma colega aqui que pediu para você Acabei de repetir a frase aí. escrever aí, viver Ô, é colega. melhor que sonhar, porque pois só vivendo é possível realizar os sonhos. A primeira parte da frase é do Belchior, é de uma das músicas que para mim é um hino e que me inspirou muito quando eu estava em São Paulo, que é Como Nossos Pais. Show, doutor. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado, certo? Nós temos nossos projetos de parceria. Eu tenho uma frase que é assim: ninguém ganha dinheiro só, né? Não dá para ganhar dinheiro só, você tem que Verdade. ter parcerias. É algo que você falou aqui também na live sobre a questão dos relacionamentos, né? O network, ele é fundamental, né? Porque se você não tiver uma rede ali de contatos, de pessoas estratégicas, né, para poder compartilhar e também estar recebendo, dificilmente consegue se atingir, né, os objetivos. E eu tenho certeza, cara, que esse teu relato de hoje e a tua história vai incentivar, né, muitas pessoas que de repente estão ali, né, com a possibilidade na mão, mas está faltando só a coragem de dar o A gente primeiro está aqui passo. para isso. Às vezes não falta só isso. E assim, tenho acompanhado o seu projeto aí, né? Também, e é algo também inovador, é algo que veio realmente para ser um projeto de muita consistência, e tenho certeza que vai crescer muito, muito mesmo, porque não sei se tu percebe, né? Tu parece que tudo que tu viveu hoje, né? E depois que tu estudou, tua faculdade, tua formação, é meio que a tua vida foi um laboratório, né? Aí depois você fez uma graduação para entender como era aquilo que tudo que você viveu. Então hoje eu acredito que seja mais fácil de você, né, tratar, conversar com as pessoas, porque você viveu aquilo na sua vida prática, superou, né, tem um conhecimento prático e tem um conhecimento teórico para ajudar as pessoas a superar também, né, suas dificuldades, seus problemas e atingir suas metas. Doutor, quiser dar mais uma palavrinha, compartilhar mais alguma coisa, fica Você à falou do vontade. projeto. Ó, o nosso irmão Valdir, ele tem um tal. Valdir, ele tem um tal, não sabe, né? Que ele tem que fazer um Uhum. exame, mas ele não consegue. Então, pedir que você marque leve ele aí para você Não fazer fazer uma sessão com ele, né? Para ele se libertar desse tal e fazer o fazer um exame. check-up biopsicossocial com ele. Você falou do projeto novamente, né? Só para sinalizar uma coisa que eu acho que é importante. Quando nessa sacada, eu trabalhei e trabalho ainda muito em escolas, e a escola só trabalha, só tem a percepção da educação, do ensino, da aprendizagem. Você vai para a saúde, na saúde as pessoas têm um foco muito bem definido lá, que é o quê? Doença. Restaurar a saúde é doença, né? Tem que eliminar isso aí. E aí as pessoas precisam melhorar a qualidade de vida delas. Então, dentro dessa perspectiva, dessa metodologia que nós desenvolvemos, a gente conseguiu conciliar o quê? Saúde, educação e desenvolvimento pessoal. Então, a gente conseguiu integrar as três áreas, as três percepções, as três necessidades em um único lugar, com um único foco, canalizando tudo exatamente para quê? Para solucionar isso. Então, acho que isso é o grande diferencial dessa metodologia. Tá? E eu tenho certeza que vai realmente transformar muitas vidas, como já está transformando. Eu só tenho, Irã, né, para concluir, agradecer demais o momento, a oportunidade, o bate-papo, agradecer toda a audiência, todas as pessoas que nos acompanharam aí, que sinalizaram, algumas pessoas muito queridas também. E, assim, de coração, né, eu só tenho a dizer o seguinte: gratidão, 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 e que Deus possa nos abençoar, nos iluminar e nos dar cada vez mais sabedoria e saúde para a gente continuar fazendo o melhor que nós podemos aqui
nesse planeta. Show, doutor. Mais uma vez agradecer. Esse vídeo vai ficar disponível, né, hoje todo, para que as pessoas possam ver. Vamos compartilhar nas redes sociais também. Depois eu vou te repassar para que você possa, porque teve muitos pontos aqui interessantes, né, principalmente da sua história. É muito importante que você divulgue mais isso. Tá? Tem uma coisa, né, que eu sempre te cobro muito, né? Doutor, as pessoas, tá, eles nos veem agora, né, às vezes em certos ciclos sociais, em situações, né, que a gente tem, e diz assim, mas é muito fácil porque ele é psicólogo. Isso aí tem isso porque ele é contador. Mas as pessoas não sabem a história por trás do diploma, né? Do certificado. Não sabem a história por trás daquela função, cargo ou empresa que a gente tem hoje, o que nos levou até ali. E desviar para poder sobreviver. Pois é. Então, por isso que eu estou trazendo aqui, né, vários empreendedores, e você é um deles, para que, através, né, das suas histórias, assim como a companheira aqui, Irani Silva, falou, ó, realmente, Irani, a história do Kennedy é motivação, vou me inspirar nele. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas que assistiram, que vão assistir esse vídeo depois, eles vão se identificar e vão captar essa energia, né, e também fazer, transformar a vida deles. E, cara, uma coisa que hoje eu acredito muito firme, que para qualquer pessoa, né, transformar a vida, é só decidir quando agora. Qualquer pessoa que pode estar em qualquer situação, ele pode sair daquela situação agora, hoje, no exato momento. É uma decisão. É o poder da decisão. Então, doutor, gratidão. Vamos dormir um pouco agora, né? Voltar a dormir e depois aproveitar o domingo. Aguardo vocês lá na nossa peça hoje, lá no Teatro Zé de Alencar. Grande abraço. Obrigado aí. Valeu.